A nossa palestra de hoje é sobre Tribunal do Júri, é uma palestra do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, que tem como diretor o Dr. Humberto Luiz Borges Dusso. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Valdiné Alves da Silva. Ele é advogado, ele é graduado pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Ele é especialista em Tribunal do Júri, mestre em processo penal pela Unip, Campinas. Ele é também professor de Direito Penal, Processo Penal e também palestrante nosso aqui da UAB. Né? Desde já, professor, obrigado pela vinda aqui, ficamos muito felizes com o senhor tendo aí atendido o nosso pedido para vir hoje aqui nos dar aula. Meu nome é Lucena, sou advogado. Eu, então, professor, já passo a palavra para o senhor, para que o senhor possa proferir a sua palestra. Sei que o senhor quer falar em pé, né? Então, o senhor, por gentileza, pode se dirigir lá e proferir a sua palestra. Advogado do Tribunal do Júri, ele não fala sentado para os jurados, né? Então, nós temos que caminhar, aproximar, olhar nos olhos dos jurados, os jurados olhar nos nossos olhos, se bem que tem muitos jurados que olham sempre nos olhos do Ministério Público e da Defesa. Inclusive, uma ocasião, não sei por qual razão, uma jurada, uma senhora distinta, não conheço, mas o promotor lá atrás fazia um gracejo, ela ria, eu sabia que era gracejo, porque ela sorria para ele, e quando eu falava, ela fazia cara feia para mim. E isto, o que levou de efeito para com o defensor? A causa já não ajudava, e aquela jurada interferia no efeito psicológico do defensor. O defensor falava e ela fazia assim. Não está gravando as minhas cenas, né? De cara feia. Essas vocês tiram. O que aconteceu? A defesa, por efeito psicológico, começou a perder a voz. Senhor, tá bom? Sabe o que o juiz falou para o defensor? Não sabe. O senhor, o que está acontecendo? Perdeu a voz, que é água? Sim, perfeitamente. Ou seja, gaguejando. Perdeu a voz. Eu quero água. O senhor dá para trazer um copo de água para mim? O curioso é que quando ele deu a água, entregou a água, o oficial entregou a água para o defensor, não tem aquele negócio, não sei como é que chama, que põe o livro, põe o processo, não sei, e logo em seguida tem a banca dos jurados, já estava sentado na primeira fila. E no processo tinha um problema de rio, água. E o defensor foi falar exatamente sobre aquele problema de rio, da água e tal, etc. E bateu com o copo com toda a força para explicar aos jurados a sua defesa. Uma água geladíssima, sabe aqueles copos grandes? Pegou a água aqui nela, até aqui. E era ainda naquela ocasião que abria 7 júris, 7 quesitos. Não abria só os 4, só 4 quesitos. E, acredito, senhores, ela não votou em mim. Ou seja, para a defesa. Votou contra a defesa, deu 6-1 a favor da defesa. E o juiz disse, eu nunca tinha visto ninguém jogar água em jurado. Foi só para acalmar o ânimo. Não é? Eu tive que pedir licença ao magistrado que trouxesse uma toalha. Meu Deus do céu, aquela jurada estava passando frio, água gelada no rosto, na cabeça, na chapinha, foi tudo para água abaixo. Não façam isso. Não podem fazer isso. Eu não faço isso no júri. Se os senhores fizerem, é por conta. Bom, se eu for contar a história de júri para os senhores, eu não vou fazer palestra sobre o júri. Esta é uma das histórias do júri, de júri. Para falar sobre júri, histórias de júri, eu gostaria de perguntar aos senhores quantos júris e quem já fez júris, quantos nem precisa, mas alguém já fez júris dos senhores aqui? E os outros, por que não levanta a mão?
Gente, advogado pode, não precisa ser sincero. Não precisa. A justiça não é sincera conosco. Por que nós precisamos ser sinceros? Nós havemos de ser advogados, sinceros conosco. Mas nunca, aspas, honestos com o Estado, porque o Estado nunca será honesto conosco. Nunca. O Estado não é honesto com o acusado, com o defensor, eu acho que nem com ele mesmo. Por senão ele não roubava ele, né? Mas, vejam, senhores, falar sobre o Tribunal do Júri, eu precisaria também saber dos senhores, destes que já fizeram o Tribunal do Júri, e dos que, em especial, que não fizeram o Tribunal do Júri, quem dos senhores já passaram pela experiência do júri de ter sido vítima de um homicídio consumado? Levante a mão, rápido. Vamos mandar embora, porque é alma penada. Sim. Mas ele levantou a mão. Ué, vítima de homicídio consumado? Por que não? Vejam, senhores, o Tribunal do Júri é um dos tribunais da Justiça, um tribunal que tem as suas garantias constitucionais. É um dos tribunais da Justiça que, além das garantias constitucionais, entendo humildemente que trata-se de duas vidas ali. Nós não podemos descartar que ali tratemos de duas vidas, uma vida visível e uma vida invisível. A vida visível é do réu, do acusado, e a invisível é da vítima. Não vamos desprezar, gostaria de chamar a atenção dos senhores. Todos nós nascemos de um mesmo modo, crescemos, aí nós ficamos diferentes e morremos do mesmo modo. E viemos e vamos para o mesmo lugar, ou de onde, não importa. O que diferencia é que quando nós crescemos, ou adquirimos uma ética, e daí divorciemos, aceitamos ou não aceitamos algumas filosofias, ética religiosas ou não. Então, vamos tirar isto fora. Vamos voltar para o Tribunal do Júri. Lá, tratamos de duas vidas. Uma visível e uma outra invisível. Em especial com relação, por isso que eu disse, com relação ao homicídio consumado. Porque não tem sentido nós trabalharmos e requerer um julgamento daquela vida visível. Porque se acabou, morreu, acabou. Então, por que vamos continuar a desejar punir alguém? Então, nós estamos tratando de duas situações. E ela é real. Com relação aos parentes do acusado, deseja que ele seja não condenado, ou se condenado uma pena, aspas, pequena, em que ele não desgrace a vida dele ou da vida dos seus entes queridos. E os parentes da vítima desejam o quê? Que seja condenado. Esta condenação, ela vem por que objetivo? Um objetivo de vingança. Porque a dor, que desejam passar a dor para o acusado, não é dor mais, é sofrimento. Porque a dor já foi do crime físico. Matou. E daí passa a ter e formalizar um processo de homicídio. Senhores, uma vez superada essa situação em que nós estamos falando sobre duas vidas, uma visível e uma outra invisível, nós temos aí já um processo que leva ao Tribunal do Júri, seja consumado ou tentado. Para que nós tenhamos este processo que vai ao júri, ele inicia lá na fase policial, da mesma forma como os demais. O acusado, identificado, levado
à delegacia, ele é interrogado. Interrogado, levado a perguntá-lo se ele está arrependido daquele ato que ele praticou. Estou arrependido ou não estou arrependido? Como é que fica? Se estou arrependido é porque eu tenho que ser processado, punido, e ele próprio, não precisa nem delação premiada, ele próprio já admite que ele errou, está arrependido do ato que ele praticou. Bom, então eu não estou arrependido. Se eu não estou arrependido, é indigno de ter liberdade, tem que ser segregada a sua liberdade, porque ele, além de estar tudo aquilo aí fotograficamente comprovado, a vítima morta e tal, etc., aquela atrocidade toda, ele não tem apreço pela vida humana. Então ele tem que ser segregado. Bom, se eu estou arrependido, eu devo ser punido? E se eu não estou arrependido, a minha liberdade deva ser segregada? Como é que faz? Aí é com os senhores. Me pergunte na próxima palestra o que eu tenho pensado que poderia ser feito. Falar, ou seja, o acusado, o réu, tem direito de falar ou não falar. Desde este início, ele fala ou não fala. Ele se defende ou não se defende. Desde esta fase, o advogado há de assinar os termos ali na fase policial, e se assinar os termos na fase policial, sabe o que vai acontecer? Lá no tribunal do júri, os senhores vão ter já algo contra a defesa. Que lá atrás, os senhores legitimaram aquilo que o Estado fez contra o seu cliente. Confessando ou não confessando? E eu, humildemente, sou antiprovas. Eu entendo, humildemente eu entendo, que quanto menos prova exista, quanto menos prova o processo tenha contra o seu cliente, melhor. Melhor por quê? Porque se não tiver prova, não tem como condenar. Não pode prender, não tem como condenar. Ah, mas eu sou adepto a provas. Tem muitos advogados que passam por lado, além de receber os seus honorários, passa para o lado do Ministério Público e começa a buscar picuinha, ou seja, buscar provas, produzir provas. Prova material. Me lembro uma ocasião em que fui fazer um tribunal do júri, inclusive dativo, que o acusado gastou todo o seu dinheiro e aí voltou a novo júri. Só que não tinha o laudo microscópico que provava que a vítima estava morta. Aquele defensor anterior não houve, agora estou me lembrando, não houve recurso. Foi a novo júri. Por quê? Porque enquanto no plenário o Ministério Público sustentou a sua tese, e o defensor pediu ao juiz que suspendesse o plenário, que dissolvesse o conselho de sentença, porque aquele processo estava nulo. E ele pediu que esta prova viesse para o processo. Olha que absurdo. Tinha que absolver. Se não tem prova. Não tem prova de que o meu cliente é o autor dos fatos. Tem que absolver. Não, ele pediu a prova. Ah, óbvio. O juiz foi verificar. Não pensou duas vezes. Suspendeu o plenário. Suspendeu o plenário. Mandou que viesse a prova. A prova veio. Aí o idiota aqui foi fazer o tribunal do júri. E olha que barbaridade deste processo. Há de ter também os olhos voltados para um detalhe. Se o Ministério Público não traz a prova incriminadora, se ele não trouxe a prova incriminadora por incompetência, por desleixo, enfim, por qualquer outro motivo,
É você, defensor, que vai buscar essa prova? Entendo eu que não. Entendo eu que não. Se não tem a prova, não pode condenar, não pode prender. A Constituição não diz que... Como é que a Constituição fala mesmo? Não pode provar até que seja culpado? É isso? Não, não é isso. Oi? Considerado culpado até que é inocente. Eu não entendo nada. Pronto. Os senhores entenderam o que é, não é? Não é isso? Então, vejam, senhores, para que então produzir prova? Se a própria Constituição Federal disse que o Estado é obrigado a provar a culpabilidade do seu cliente, ou seja, da pessoa, até que prove o contrário, ele é inocente. Então, por que eu vou produzir prova? Perceberam? Um outro detalhe. Quando nós vamos argumentar, ou até na fase instrutória, passa longe das provas incriminadoras. Para que eu vou contra... Olha, pessoal, eu fico absurdamente triste quando deparo com situações de... Desculpe, se alguém aqui faz isto, eu peço, não faça mais. Ou não deixe vir para mim para que eu não faça depois, para que eu não fique triste. Está lá, o Ministério Público fez as suas alegações, os seus memoriais de defesa, de acusação, e você vai fazer de defesa. O que acontece? Você passa a escrever, relatar, dizer, olha, o Ministério Público está equivocado, o acusado não praticou o crime, o homicídio, da forma que o Ministério Público está dizendo. Não foi dessa forma, e sim foi de uma outra forma, assim. Enterrou o time. E pensa que não acontece? Assim, ó. Então, tudo isto, depois lá no plenário, é utilizado contra nós. O próprio Ministério Público vai dizer, mas peraí, doutor, o seu colega disse, confessou aqui, ó, páginas tais, que o seu cliente é culpado. Olha aqui, ó, ele disse que não foi, ele não concordou comigo, mas concordou que foi assim que ele fez. Então são coisas que nós havemos de tomarmos cuidado. Uma outra coisa, quando o acusado vai ser interrogado, os senhores orienta o acusado? Eu não gosto muito dessa expressão réu, acho muito pesada. Os senhores orientam? Quem orienta? Me orienta quem orienta o acusado? Porque quem está falando aqui sou eu, acusado. Por favor, levante a mão, quem orienta e como orienta. Rápido. Bem orientado, doutor? Depende. Se ele pagou antes, bem orientado. Se não pagou, mal orientado. Não é bem assim, né? Quase, olha, quase isso. Não vamos exagerar. Tem uns colegas aqui, vocês que estão virados para mim não veem, mas tem colegas que torcem o nariz. Falam, será que é assim mesmo? E é assim que eu faço? Quem está filmando, estas expressões faciais minhas não gravem, por favor. Senão minha mulher vai brigar comigo depois. Porra, que coisa mais feia. Já é feio o marido. Do que eu estava falando? O que ele fez? O que o acusado fez? Por quê? Eu não sei. Primeira coisa que eu acho, com todo respeito, eu acho que o acusado, se ele é o autor do fato, ele sabe como se defender. E quando ele não é o autor do fato, o advogado tem dificuldade, o defensor tem dificuldade de defendê-lo. É muito mais difícil defender o inocente do que defender o culpado, o autor culpado. Porque ele sabe do que ele fez. E ele sabe do que ele tem que escorregar. O outro não sabe.
você tem que colocar ali para ele, olha, estão te acusando disso, mas eu não fiz isso. Tá, mas estão te acusando disso, é disso que você tem que se livrar. Bom, doutor, mas se o promotor me perguntar isso, doutor, se o juiz me perguntar isso, doutor, mas se não sei quem me perguntar isso, o que vocês responderiam para ele? Se o promotor, o juiz perguntar, que pergunte, o raio que parta, que pergunte o que quiser. Eu tenho para comigo que quando lá o acusado vá falar comigo, ou seja, com o seu defensor, eu digo para ele o seguinte, eu sei todas as suas respostas, mas eu não sei o que será perguntado a você. Então eu oriento a dar todas as respostas para todas as perguntas que eu não conheço. É isso. Só isso. Mais nada. Você vai para o plenário, você vai responder todas as perguntas que lhe for feitas. As respostas, eu sei quais a que você vai responder. Mas eu não sei quais as perguntas que serão feitas. Fácil, não é? Na próxima palestra, os senhores me perguntam quais a nossa posição. Vamos embora para frente, né? Senão não vai dar tempo de continuar. Pode ser? Alguém quer que eu responda isso ou não? Não precisa, né? Então vamos embora. Seria bom ficar na expectativa. Para isto, vamos negociar. Cadê o presidente nosso aqui? Tem uma caixinha para eles depositarem? Tem uma caixinha lá para já depositar? Gente, ou já trouxeram lá para inscrição? Já entregou, já livrou o senhor, tá vendo? Ó. Então vamos lá, né? Pessoal, é muito simples. O que o meu cliente, o seu cliente, o cliente que vá para o tribunal do júri, ele tem que responder? Tudo aquilo que não o comprometa, aquilo que o leve a provar a sua culpabilidade. Só. Mais nada. Mais nada. Deixa eu escrever uma coisa, um dado, não sei se já passou lá. Está emperrado aquele negócio ali, não está não? Ou está funcionando? Tá? Ixi, falei besteira, hein? Eu fico assim... Isto que eu fiz agora aqui, assim, não pode fazer no plenário, né? De jeito nenhum. Nem cara feia, nem cara... O senhor faz? Ixi. Tá vendo? Não é só eu. O que o acusado vai falar? Tudo aquilo, ele vai responder tudo aquilo que não o comprometa. Nem me lembro, é o que está lá, que eu ia dizer aos senhores. Nem me lembro. Como é que você praticou o homicídio? Nem me lembro. E aí? É assim que acontece ou não é? Nem me lembro. Pô, se eu nem me lembro, é porque eu já pratiquei o homicídio. É a mesma coisa quando lá na fase policial pergunta assim, você quando praticou o homicídio, você estava sóbrio ou embriagado? Ou estava sóbrio? É sóbrio e embriagado? Ah, eu estava sóbrio. Então tinha plena consciência do que estava fazendo. Ah, eu estava embriagado. Irresponsável. Então o que responder ali? Perceberam? Ah, mas nem me lembro como foi que eu pratiquei o homicídio. O interrogando, quando, na sua, aspas, declarações, se ele for justificar o seu ato de forma negativa, ele está confessando. Nem negativo. Mas me lembro é positivo. Eu não quero falar como eu fiz. Perceberam? A partir daí, você justifica, ou seja, leva a ele a acreditar na inocência dele. Uma outra coisa, falar em inocência. Nós estamos aqui no país
vivendo uma situação fantástica que eu não beneficiei dela, de delação premiada, e muito menos da corrupção. Delação premiada, olha que nojo. Que nojo. O que delação premiada faz? É uma lei parcialista. É uma lei que só beneficia a acusação, uma incompetência do Estado. Só. Ou os senhores discordam disso? O Estado não tem competência para chegar aonde ele deva chegar. Aí, olha, eu te mantenho preso tantos dias, tantos meses, não sei o quê. Delação premiada, você vai ter um benefício. Que benefício? Benefício... benefício da pena. Benefício da pena. Do quanto de pena? Benefício do quanto de pena? Isso é benefício? Uma vez em que delação premiada já afasta a possibilidade da absolvição. Já afastou a possibilidade da absolvição. Delação premiada, se condenado é de 12 a 30, a tendência do tribunal é manter mais perto da pena mínima. Que benefício! Vai jogar para baixo? Não. Pode jogar para baixo? Não. E outra coisa, quando está... já é diferente. Qual é a emoção de ter sido corruptores e corruptores passivos e corruptores ativos? Qual é a emoção destes atos? Qual é a emoção de enfiar dinheiro no bolso, levar para fora e fazer o maior ultrapassa? Ixi, minha calça está caindo, desculpa. Qual é a emoção? Não pode fazer isso no plenário, hein? Puxar a calça para cima, senão fica feio. Qual é a emoção? Tem emoção? Assaltante tem emoção? Eu saio de casa para assaltar. Eu trafico. Mas e o homicídio? Cabe a delação premiada aí no homicídio? Caberia a delação premiada no homicídio? Eu já sou antiprovas. Eu quero que o meu cliente confesse para beneficiá-lo da pena. Cabe. É emoção. Quando há o homicídio, eu fui atacado. Há uma emoção. Há um ato. Salvo aquelas situações, tudo tem salvo no direito. Direito não dá 2 mais 2, nunca deu 4, não dá 4. Mesmo porque 2 mais 2 não dá 4 em direito, porque a verdade real, senhores, não vem para o processo. Nunca veio para o processo enquanto eu, desde que comecei a advogar, nunca a encontrei em algum processo. Nosso sistema processual, não posso dizer que é uma... Não é, não sei. Eu ganho dinheiro com ele, também eu não posso ser tão hipócrita assim. Mas não é antiético. Só julga o que está no processo. É julgado o que está no processo. Se não está no processo, não pode ser julgado. Tá. Então o nosso sistema processual é o que não está no processo, não está no mundo, não pode ser julgado. E o que vem para o processo? É a verdade real? Os senhores acreditam que é a verdade real? Se fosse a verdade real, senhores do Conselho de senhores, meus colegas, desculpa, eu já estou achando aqui que estou lá ganhando dinheiro, mas não estou. Na denúncia, o réu teve o ânimos necandis, vontade de matar. A vítima entrou na casa o réu entrou na casa, aliás, a vítima entrou na casa do acusado, estuprou a mulher, matou a menina, enfim, etc, etc, etc. Recentemente, me parece que aqui em Santos, uma pessoa teve um problema com ladrões, matou os ladrões e foram presos, ele e a mulher. E aí? E aí? Só porque vítima nenhuma de homicídio consumado, eu nunca vi ser processada no plenário do júri, apesar de ter dito que tem as duas lá,
que nós tratamos delas. É só o acusado. A vida visível. Mas é justo isto? Falar em justiça. Eu fui agraciado com um livro. Na semana passada, eu recebi este livro, Alma de um Criminalista, Melhores Atuações no Tribunal do Júri, no Júri Popular, do doutor, professor Antônio Carlos de Carvalho Pinto. Com dedicatória. Eu não conheço esse senhor, não conheço esse advogado, não conheço esse professor, não conheço esse autor. Me encaminhou este livro. Incrível que pareça, lendo este livro, eu viajei. Ele coloca aqui muitas coisas simples, muito simples. Dizer aos senhores, não estou aqui apresentando para que os senhores façam propaganda. Recomendo, se desejarem, porque é um livro diferente daquilo que é da normalidade por aí. E é mais ou menos o que eu estou dizendo aos senhores. A vida dele no plenário. Então acho que é interessante. Interessante exatamente por isso. Nós estávamos falando de Santos, do casal que foi preso em Santos porque atirou nos bandidos. Porque bandido é bandido enquanto não vítima para o Estado. Enquanto vítima para o Estado, ele deixa de ser bandido. Ele é vítima. E quem passa a ser acusado? Agora, será que não foi esta, aspas, vítima que criou um problema? Que criou a situação para que o processo se desencadeasse? Que aquele ato se desencadeasse? Aí voltemos na denúncia. Como é que será a denúncia deste caso ou de tantos outros casos, senhores? Iguais. Os acusados mataram as vítimas de forma qualificada, traiçoeira, emboscada, motivo fútil, e se não tiver mais? Então as denúncias são todas iguais. Todas. Todas iguais. Salvo quando tem alguém, medalhão, faz parte. Nós sabemos. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, lá em Araçatuba, etc. E aqui na praia também. Enfim, aí são diferentes. O que chamei a atenção dos senhores do começo foi que todos nós nascemos, crescemos e morremos. E nós temos a obrigação de melhorar esse mundo. E se nós trabalhemos, se nós atuemos no plenário, ou seja, no que quer que seja, nós temos uma responsabilidade moral. Porque uma outra justiça está no seu psique íntimo. Você responde por isso. Covardes estes tantos quantas pessoas que assim o agem, inclusive contra os advogados. Advogados é lixo. Nós, quando vamos para um plenário, nós somos maltratados. Os senhores já almoçaram com juízes e promotores no plenário, naquele intervalo? Sabe qual é o prato do dia, o prato do almoço? O advogado. Acreditem, advogado. Então, não é por isso que eu estou aqui falando, não quero falar mal deles. Eu acho que eles deveriam ter um pouquinho mais de senso de responsabilidade, de aplicabilidade da norma, em que a norma não deveria ser aplicada de uma forma
imparcial, prejudicial. Ela sim deveria ter o bom senso de ouvir melhor os advogados. Deveria ter o bom senso de chamar o advogado e sentarmos à mesa para analisarmos aquela situação. Porque eu, atrás de um gabinete, eu não tenho acesso ao mundo. Eu estou privado do mundo. Quem tem acesso lá ao mundo é o advogado. Mas isto não acontece nestes momentos, em especial no Tribunal do Júri. Ninguém chama o advogado. Olha, doutor, vamos analisar esta situação aqui? O que o senhor traz aqui que pode nos acrescentar para aproximarmos da justiça? Da justiça. Porque o que vem para o processo, para o sistema processual, é o que tem de interesse, é uma verdade que tem de interesse para condenar. Não é uma verdade para fazer justiça. E toda a verdade para condenar, e toda a verdade para a justiça é condenatória. Não é de absolvição. Quantas, aí com quase 31 anos de júri, pouquíssimas vezes eu tive o prazer de um promotor chegar e pedir a absolvição porque entendeu que aquilo seria injusto pedir a condenação. Inclusive, daquele que deveria ser condenado, ele foi injusto pedir a absolvição daquele que deveria ser condenado. Daquele que deveria ser condenado, ele pediu absolvição. Sabe por quê? Por insuficiência de provas. Não foi competente de provar se aquele camarada era culpado ou inocente. É isto. Como que os senhores vão acreditar no Estado? Como havemos de acreditar naquilo que iremos deparar? Continuaremos sim, senhores. Continuaremos sim. Sendo chacota deles. Mas isto não nos diminui. Isto há de nos elevar sempre. Sabe por quê? Porque o advogado, ele acha no processo não? A minúcia, o fio. O advogado acha aquilo que há de ser absolvido. Ele busca no plenário do júri, ou seja, para o plenário do júri, a minúcia, a motivação, aquilo que interessou para a justiça, não para ele em si. Porque é muito comum no plenário dizerem: vamos condenar para dar exemplo para a sociedade. Condenar inocente para dar exemplo para a sociedade. Condenar se culpado, ou culpado não, se autor, mas não culpado, vamos condenar para dar exemplo para a sociedade. Deveria ser condenado essa pessoa? Não. Aquele que é inocente, quem é culpado é o esperto, que... É difícil essa situação, falar, não, mas isso não existe. Vamos bem enxula. Num presídio tem uma cela, mata um lá dentro. Quem matou é que vai ser o responsável do homicídio? Vocês acreditam nisso? Ou é aquele que vai entrar por último? Olha, se acabou de entrar, você matou. Mas nem entrei, mas você matou. É ele que vai responder o homicídio. É justo isso? Mas é isso que acontece. E esta pessoa, ou seja, esta e todas as outras pessoas serão processadas como se culpado e autor dos fatos fossem iguais.
e condenadas. Então, qual é o valor do defensor? Aonde está o defensor para ver, que é o único que verifica isto? A motivação, os fatos, o que aconteceu, o que não aconteceu, e delinea, vai delinear a sua defesa. Senhores, é estranho. O poder judiciário nos crucifica, nos tem como abutres desnecessários para a sociedade. Mas os senhores já perceberam quando os senhores chegam no plenário? Os senhores impõem medo, os senhores impõem respeito. Enquanto o advogado ali chegar no plenário e chegar com receio, chegar achando que eles entendem mais, achando que eles são mais capazes do que você, mais inteligentes do que você está perdendo o ponto. Porque eles estão desesperados com o que você vai fazer. Então tenha uma postura não é de arrogância, de simplicidade. Aquela postura de interrogação aos olhos deles, a inteligência deles. E aí, é aquilo que eu disse. Os senhores irão transmitir ao seu cliente o que ele vai responder. E eles estão esperando que o seu cliente vá ali fazer uma delação premiada. Os senhores vão pegar as minúcias das declarações das testemunhas, das falhas processuais, das falhas dos laudos, das falhas da direção da bala. Os senhores vão pegar falhas, argumentar aquilo que vai destruir a acusação. Aí eu volto e digo aos senhores, o advogado que tem personalidade, que personalidade o advogado tem? A natural? Da sua pessoa natural? Quando eu assisto algum programa de televisão por aí, eu fico da vida. Mas quando eu estou no plenário, quando eu vou para o plenário, não é aquela pessoa que está assistindo a televisão, porque o advogado não assiste televisão. Eu, como advogado, não assisto televisão. Quem assiste televisão é o Valdiner, não o advogado. Então eu, como advogado, não tenho personalidade natural da minha pessoa. Eu tenho uma personalidade profissional, de ética. Faço o que a lei me determina. Já que eu faço o que a lei determina, por que eu vou ser legalista? Por que eu vou buscar fazer com que, no meu processo do plenário do júri, eu seja legalista, uma vez em que eu vou ter que argumentar as falhas processuais, aquilo que o acusado não fez, que a acusação disse que ele fez? Ou seja, a minúcia. A vírgula. O objetivo do advogado é fazer justiça. Por quê? Quando alguém condenado, mesmo que quando condenado, a parte familiares da vítima, que advogado filho da puta, ainda teve coragem de fazer essa acusação e tal, ainda bem que ele tomou esse tanto de pena. Mas quando você tem uma absolvição que traz para o seio da sociedade justiça, passa anos, os senhores serão abraçados no supermercado, em qualquer outra localidade. Muito obrigado, doutor, o senhor salvou a
vida do meu filho ou de quem, seu ente querido, é gratificante? Agora, será que alguém vai abraçar um juiz e dizer, olha, alguém vai abraçar um promotor e dizer, olha, um delegado, com todo respeito a eles? Senhores, seria diferente, muito diferente, no plenário do júri em especial, se o Estado tratasse o procedimento processual de forma diferente. Em vez de ter ali o ímpeto da maldade, trazer aquilo, aquela formação, aquele processamento com carisma, com amor à profissão. Por quê? A lei, na verdade, ela não pune, ou seja, ela não é contra. Ela não deseja, a lei não deseja que mate o autor do homicídio, mas mate o crime. É o contrário que se age nos nossos procedimentos, na nossa vida cotidiana. Se puder matar o criminoso, ou o réu, o acusado, é assim que o Estado faz. Senhores, plenário. Vamos deixar dessas conversas, vamos lá para o plenário, que eu acho que os senhores também querem um pouquinho de plenário. Já cumprimentei o senhor hoje, né? O senhor não quer nem ver, então. Eu também. Ah, é? Tudo bem? Não deixa minha esposa ver que eu estou cumprimentando a senhora. Eu levaria ela para o júri. Eu levaria. O senhor me levaria para o júri? Por quê? Sou simpático? Ué, você não é? Não é gay. Então, é por isso que não me leva, então. Não, com todo respeito, é brincadeira, gente, olha, eu não tenho nada, eu respeito a todos, é brincadeira, pelo amor de Deus. Ele não me leva por causa da minha mão. É ou não é? Então eu sou simplorão, eu sou da roça. Minha mente é lerdinha. Antes de começar o plenário, eu cumprimento os jurados, sejam bem-vindos. Eu brinquei com os senhores que poderiam os senhores fazer a palestra no meu lugar. Eu falo para os jurados, os senhores não querem ir lá na... Não, de jeito nenhum, eu não quero nem ver o senhor. Aquele já está fora. Cumprimenta. O que te der a mão dessa forma, mole. Ela vai para o júri, é boa. Advogada, ó, não sei. Mas com boa jurada. Aquele que te olha, te dê a mão de uma forma desprezível, não adianta você colocá-lo lá porque ele vai te condenar. O acusado pode ser inocente, mas ele vai te condenar. Não adianta. Começa por aí. Quando você entra no plenário, a defesa entra no plenário, o defensor entra no plenário, o advogado que vai ao plenário já entra... O júri já perdeu de 100 a 0. Ele tem que reverter esse percentual. Ele tem que reverter esse percentual. Basta que a argumentação do Ministério Público para os jurados começaria mais ou menos assim. Senhores jurados, tome cuidado com esse advogado, que esse advogado é um bom advogado. Olha, ele tem umas artimanhas, ele só defende assassino, culpado, ele só defende as piores pessoas. Enfim, te arrebenta. Te arrebenta. Fez a cabeça dos jurados. Tá, e nós às vezes não fazemos nada contra eles. Somos humildes, não fazemos nada. Não explicamos para eles, para os jurados, qual é o papel do Ministério Público. O Ministério Público, eu posso pedir absolvição, como eu posso pedir a condenação. O defensor, não. Ele só pode pedir absolvição. E aí? É verdade isso?
É a primeira mentira que ele já pregou. Ou a anterior já era essa segunda mentira. Saúde. Pode continuar espirrando. A segunda mentira, vamos dizer assim, é que o defensor também pode pedir a condenação. Por que não? Por que ele tem que pedir só a absolvição? Por que ele pede só a absolvição? Ele pode pedir a condenação. Ele pode pedir a desclassificação de homicídio qualificado para homicídio culposo. Condena. Ele pode pedir a condenação do privilegiado. Condena. Não só absolve. Então, como ele quer fazer e faz a cabeça dos jurados, que o defensor é mentiroso, denigre a imagem do advogado, a pessoa do advogado. Um outro detalhe, colocar o acusado, às vezes, sentadinho aqui junto com a gente. O juiz, às vezes, força essa barra. Não, doutor, põe o seu cliente sentadinho junto. Eu entendo, humildemente eu entendo, que o acusado nunca, por mais perfeito que ele seja, ele não eleva naquela condição ali a defesa, ele não se eleva ao nível da defesa. Mas, se colocá-lo junto com a defesa não o traz ao nível dela. Olha, eu já disse aqui para os senhores, quando eu entro no plenário, ou seja, quando entra-se no plenário, você já está perdendo de 100-0. E isto aqui é mais um efeito psicológico negativo à defesa. Porque quando está olhando para o defensor, está olhando para o acusado e estão lembrando. Estão lembrando do quê? Antigamente, até 1988, havia um outro procedimento processual do júri, estatuto do júri. Eu fico triste, mais triste também, mais uma vez, quando colegas nossos acreditam ou sustenta que o nosso procedimento processual do júri hoje nos beneficiou, em especial na aquisitação, com relação aos quesitos, beneficiou. O que o Estado faz para beneficiar a defesa? Alguém pode me apontar alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Então, este procedimento do júri de 88 para cá fez com que a sentença de pronúncia que não tem necessidade de ter provas objetivas, ou provas concretas, ou provas absolutas, pode ser materialidade com indícios de autoria. Vai para júri. Bom, já que é assim, qualquer um pode ser levado a júri. Perceberam? Qualquer um. Não tem a obrigação de provar que ele é o autor. O autor, inclusive, posso dizer aos senhores, com todo respeito, o prefeito de Campinas, o júri, não há júri, não vai ter júri, porque não se conseguiu levar a júri o autor do homicídio do Toninho de Campinas, do prefeito de Campinas. Está lá, impronunciado. 70 páginas de impronúncia. Mas, sabe-se quem é. Eu, inclusive, fui o curador de quem fez isso. Mas a justiça levou para outro campo, para outro caminho. Não é o problema nosso. Mas vejam, senhores, a sentença de pronúncia hoje, ela não pode ser lida, não pode ser utilizada, explicar para os jurados o que o juiz fez. Não pode. E curioso, que recentemente, em uma cidade aqui perto de Piracicaba, eu fui argumentar que a denúncia tinha trazido a imputação qualificada. E o magistrado, que era o magistrado que estava no plenário, afastou a qualificadora e o tribunal recorreu-se e o tribunal manteve
a pronúncia não qualificada. E fui afirmar para os jurados que aquilo se deu. A juíza disse que o defensor era mentiroso. Sim, gritado. E aí? O senhor é mentiroso. Como é que faz? Imagina o que aconteceu naquele plenário. Imagine. O juiz tomar partido, coisa que devia ficar calado, quieto, só presidir. Não, tomou partido. E isso está assim, veladamente ou não, mas o tratamento que se tem dispensado ao Ministério Público, à acusação, é muito mais satisfatório do que aquela que se dispensa à defesa. Então não se pode ler acórdão, não pode se ler sentença de pronúncia. Mas não se faz um relatório e antes de começar o júri, depois dos jurados, composto o conselho de sentença de pronúncia, ou sentença de julgamento, o conselho de sentença, os 7 jurados, composto o tribunal, com 7 jurados, passa-se a eles para ler essa pronúncia. O que é interessante é que esta pronúncia, o juiz não pode manifestar se o acusado é culpado, é inocente, deva ser absolvido ou condenado. Mas hoje, em razão da tecnologia, tem puxado as declarações das testemunhas inserido na sentença de pronúncia. Que interessante. Os jurados vão ler aquilo. Ou seja, o acusado matou assim, matou assado, é o autor, é não sei o quê, parari, parará, parari, parará. Aí vem os quesitos. Vem a quesitação depois para ser votada. Os quesitos principais, os especiais, os necessários, são os primeiros quesitos. O acusado, o acusado matou a vítima tal, a vítima fulano de tal, sofreu ferimento disso, aquilo, tal, etc. O acusado foi o autor, o acusado... Enfim, está provado na cabeça dos jurados, está martelada na cabeça dos jurados, que o acusado é o autor. Então, portanto, ele é culpado. Em seguida vem um quesitinho e diz assim, os jurados absolvem o acusado? Olha que interessante. Interessante. É irônico, né? Chega a ser irônico. Eu estou aqui sentado 12 horas, agora me pergunta se eu vou absolver? Lógico que não. Senhores, e daí, por que e para que presta o defensor? Perceberam? Não precisa de ninguém acusar. Basta aquilo que o juiz já os entregou, que é aqueles relatórios. Já leram os relatórios, já leram as declarações das testemunhas. Não precisaria nem voltar com testemunhas de novo. Não precisaria. Já está lá. Já leram. O que está escrito já não formou na sua consciência o seu perfil de decisão? Vou absolver? Óbvio que não. Tá, lembra quando eu disse aos senhores que o defensor acha no processo minúcias, as pequeninhas coisas que é que isenta o seu cliente da culpabilidade. Busca exatamente isto que tem no processo. E tem no processo. Busquem, que tem no processo. Os senhores acharão aquilo no processo. Se não falha, aquilo que o Ministério Público não trouxe, deveria ter juntado, trazido ao processo, feito como conjunto de provas, não trouxe. Se não trouxe, está beneficiando daquilo que ele não trouxe.
O advogado, o defensor, ele tem que aproveitar tudo, tudo. O mosquito passou, trovão, caiu folha de árvore. Tudo em benefício da defesa, tudo, absolutamente tudo, menos legalista. Querer legalizar. É uma defesa ampla, justa, coerente. Não citar palavras negativas ou palavrões ou repetir muitas palavras do processo. Né? Teve um japonês, uma ocasião, fez uma acusação, eu, como defensor, eu contei 117 nés. Eu fiz questão de ir anotando os nés. Foi a primeira coisa que eu disse, eu não direi nés. Está aqui, ó. São curiosidades. Mas vejam, senhores, a defesa é linda. A defesa, quando o advogado entra no plenário, ele não entra para degradar, ele entra para se defender, ele entra defendendo. Se ele entra para defender, ele não tem a preocupação já ocupada na sua mente com aquilo que ele deva fazer ou falar, que é aquilo que está escrito e eu devo sustentar contra alguém, que é a acusação. A minha cabeça está livre, limpa, limpinha. Na minha cabeça não ocupa nem a minha esposa. Não posso falar. Está aqui, se eu falar, depois eu não vou dormir com o cachorrinho. Mas limpa é o que faz também com a cabeça do acusado. Limpa a cabeça do acusado. Faz com que o acusado diga ou responda tudo aquilo que não vá comprometê-lo ou levá-lo a ensejar a culpabilidade. Não importa qual seria aí a pergunta a ele ser feita. O advogado, quando entra no plenário, ou vai para o plenário, ele está no plenário, ele vai se defender, ou defender. Ele, inclusive, ele também é julgado pelos jurados. É o primeiro a ser julgado, é ele, não é o acusado. O que ele vai fazer com relação às teses de defesas? Primeiro, se as teses de defesas vir através das testemunhas, ótimo, através das provas materiais, ótimas. Se não vir através destas provas, vem através da prova de testemunho de defesa, difícil. Porque se a defesa apresentar testemunhas de defesa, o que vai acontecer? O juiz vai mandar prender as suas testemunhas de defesa. Porque não pode. E os senhores já viram testemunhas quando, inclusive, são humildes, ou como trituram. Olha, não pode falar, ou se falar, vai preso, pressão. O advogado, ele vai se defender e defender o seu cliente. Falar em defesa, é plausível que se coloque no plenário a pluralidade de teses. A negativa de autoria, ela não é compatível com a negativa de autoria. A legítima defesa, ela é compatível com a negativa de autoria. Parece que tem alguém, todos os senhores, cara, eu falei antes da legítima defesa, eu falei alguma coisa errada? Acho que não, né? Disse alguma coisa para os senhores errada ou não? Eu sei que disse, os senhores são jurados, da mesma forma, a expressão é a mesma. Quando se fala alguma coisa que não devia se falar, a expressão do jurado ele muda. Eu disse aqui uma coisa que os senhores se espantaram, não manifestaram. Olha, o senhor falou que negativa de autoria é incompatível com a negativa de autoria. Quem discorda disso? Ninguém? Posso tocar o barco? A negativa de autoria. Por que não? Por que não?
Porque se você, acusado, negar a autoria de forma negativa, você está confessando o ato. Sou desinteligente, pessoal, me perdoe. Mas eu não disse lá, nem me lembro, como referência? Como é que eu não posso dizer aos senhores que uma negativa de autoria, ela é incompatível com uma negativa de autoria? Como é que eu não vou dizer aos senhores que aquilo que eu acabei de afirmar agora há pouco, que a defesa busca minúcias para que os senhores defendam? É isso. São estes detalhezinhos. Com isto, espero desestimular 90% e 99% dos senhores a fazer tribunal do júri. Só não façam o que um professor fez comigo no primeiro ano de faculdade. Ele disse que eu nunca iria ser advogado, porque eu não sei ler e também sou péssimo para escrever. Eu só tirava 1 e 2 na matéria dele. Fiquei com raiva dele. Graças a Deus, os senhores têm paciência para me ouvir. Olha a diferença. Então, é o que eu desejo para os senhores. Que busque esta... A senhora ainda não concordou com a negativa de autoria, que ela é incompatível com a autoria? Com a negativa de autoria, essas duas teses? Ou não? Por favor. Sim. Não, você só convenceu ou não? Obrigado. Depois dá que perguntar, vocês me perguntam de novo. Vejam, senhores, a legítima defesa é muito comum o acusador dizer assim, o defensor diz que o acusado dele estava em legítima defesa e ele não provou a legítima defesa. Peraí. A defesa não é obrigada a provar nada. A Constituição já diz que todos nós somos inocentes até que prove o contrário. Quem tem que provar que o nosso cliente não está em legítima defesa é a acusação. Não vai querer ser covarde e tirar dos seus ombros e transferir a sua responsabilidade para o defensor. E às vezes o defensor não percebe isto. E o jurado era isto que eles desejavam ouvir de você. A legítima defesa, a prova da legítima defesa, a defesa tem a obrigação de argumentá-la, de expor, mas não de provar. Porque quem tem que provar que seu cliente não está em legítima defesa é o Estado. Quem tem que provar que ele é culpado é o Estado, não você. Aí tem uns detalhes que eu gostaria de dizer aos senhores. Eu até peço aos senhores se eu estou dando tempo ou não, se não vai deixar falar aqui até amanhã. E olha que eu tenho 82 folhas para nós falarmos e eu estou falando só as últimas, hein? Com relação às teses de defesa. Legítima defesa, ela é conflitante com negativa de autoria? Se eu nego a defesa, se eu nego a autoria da defesa, aí fica mais complicado, viu, doutor? Mais complicado. Se eu nego a autoria, a minha tese de negativa de autoria eu já expus, eu não sou o autor de ter praticado este ato. Mas eu estou em legítima defesa própria, ou legítima defesa de terceiro, e etc, e etc, etc, e etc. Como é que pode? O que os senhores aprenderam na faculdade? Que isso é contraditório, isso é conflitante? Bom dia. Como vai, senhora? Tudo bem? A senhora não senta no meu júri hoje não, tá? É porque chegou atrasada aqui no meu júri. Não, gente, que brincadeira. O que eu estava falando? Esqueci. Isso é normal com os jurados também.
esquecer, fazer eles despertar para a defesa, e se estavam ou não pensando com a defesa, mas quando eles manifestam, o juiz chama a atenção. Não pode, é sacanagem. Mas tem que fazer. Mas de fato eu esqueci realmente o que ela me atrapalhou. Não precisa pedir desculpa, eu não quero colocar em constrangimento, meu Deus. A incompatibilidade das teses de defesa, era isso? Isso é muito importante para o defensor quando é quebrado a sua fala, quando o Ministério Público quebra a sua fala, você voltar na sua fala no mesmo pique que você a deixou. Perceberam? Mas para que você faça que dê um refresco à sua consciência, você dê um refresco à sua mente, converse com os jurados ou com quem quer que seja ali, com o público e etc, etc, para que clareiem a sua mente, o seu raciocínio, volte, porque você não está ainda lucidamente com aquilo que devia estar. E com isso eu estou enrolando os senhores com relação à incompatibilidade, porque eu não sei o que fazer e falar com relação à incompatibilidade das teses. É isto. Na próxima eu vou estudar melhor, na próxima palestra, se os senhores me convidarem, eu volto e falo. Posso continuar? Sem essa explicação? Oi? Já tem gente que já está fazendo. Pois não. Mas eu não sei o que falar sobre isso mais, meu filho, já esgotou na minha cabeça. O grande problema é já tem colegas nossos aqui que já está fazendo intimidade comigo, já está desliga isso. Obrigado pela lembrança que eu queria esquecer. Vocês perceberam? É fazer júria brincando? É fazer júria brincando? Isso é uma tese lá? Posso fazer isto? Quem já fez júria é assim que fez júria brincando? Não? Sério? Foi assim. Não, agora deu risada, tá vendo? Vamos falar das teses conflitantes? Com relação à pluralidade de teses, a negativa de autoria, ela é plenamente compatível com a legítima defesa. Por que ela não é incompatível? Por quê? Se o autor do homicídio ele está em legítima defesa, é porque ele praticou o ato, ou seja, a expressão é praticou o ato. Ele não praticou o ato, ele reagiu àquele ato. Ele estava no segundo ato. Ele foi atacado e reagiu. Tome cuidado com a ação, reação. A ação é quem faz o ato, quem inicia o ato. E quem está em legítima defesa, o próprio terceiro e etc., está no segundo ato. Reação. Por que eu disse que quem tem a obrigação de provar é o Estado? É a acusação. Porque o Estado, a acusação que disse que ele seria o autor, praticou o ato, a ação. Mas tem o ato da vítima, que não foi analisado e nem interessa para o Estado. Não interessa para o Estado, porque se interessar para o Estado, ele tem que colocar isso, não está na denúncia, não está na pronúncia. Não vai colocar, porque senão tem que absolver. Viu o papel do defensor? Então, o defensor vai verificar que o seu cliente, o acusado, ele está em legítima defesa própria de terceiro, etc, etc. E ela é plenamente compatível com a negativa de autoria.
Aí vem a acusação e diz, doutor, você é um louco. Além de mentiroso, você era um louco. Louco por quê? Porque se ele é o autor, como é que ele negou a autoria? Porque Vossa Excelência é que fez com que ele fosse o autor. Tecnicamente foi Vossa Excelência que produziu toda a prova contra ele e colocou na denúncia como ele fosse o autor. A tese de negativa de autoria é do acusado. Ele disse, eu não pratiquei, eu não sou o autor, eu não pratiquei esse ato, eu não estava lá. Então divorcia-se uma tese da outra. A defesa faz essa diferença. A defesa faz esta postura de divorciamento de teses. O acusado, quando ele prestou o depoimento, ele disse, eu não sou autor por isso. Então é uma tese do acusado. A outra tese de legítima defesa é da defesa técnica. Não é do acusado, não é do defensor. Os senhores fizeram, quando chove, tem um rio, Tietê, chove de um lado só do Tietê, do outro lado não fica limpa a água? Não, né? Então vamos mudar de rio. Com todo respeito, vamos mudar de rio então. Um outro rio, Paranazão. O senhor já pegou peixe lá, né? Dourado. Chove de um lado, cai a água da chuva e desce uma água suja. E tem o outro lado, água limpa. Por que as duas não podem? No Rio Negro, não tem dois fluxos de água? Por que a defesa não pode fazer isto? Por que ela não pode enxergar isto? Por que ela não pode argumentar isto? Pegou a acusação de calça curta. Levou elementos novos que eles não esperavam. Um outro detalhe. A acusação, aliás, a negativa de autoria, ela é analisada antes, ou seja, antes que eu quero dizer, de alguma outra tese ou outro quesito que absolve. Aliás, só tem dois que absolve. A de negativa de autoria e um outro quesito. Os senhores poderão nos dizer algum outro mais? Oi? Uma tese que absolve é a negativa de autoria. Então, naquele quesito, o fulano de tal é autor dos fatos? Não. Absolveu. Qual é o outro quesito que absolve? Ou o terceiro, ou o quinto. Olha só. Ela disse o quarto. Ele pode ser o terceiro, pode ser o quinto, pode ser o quarto. Então a gente não pode, com todo respeito, não podemos fazer com que rotulemos que seria o quarto em si. Porque se você me jogar uma tese de desclassificatória de princípio desclassificatório que venha para culposo, homicídio culposo, ela não é analisada após este quarto. Ela é analisada antes de desclassificação, ou seja, a desclassificação é antes, então sobe o quesito para mais um número. Mas tem que tomar cuidado com sua tese, porque se você sustentar essa tese de desclassificação de culposo, mas na legítima defesa tem que se quesitar outros quesitos após este quesito que ela acabou de dizer, que seria o quarto. Interessante? Porque eu posso exceder culposamente na legítima defesa. Por que não? É uma tese, mais uma das teses. Só que condena, mas tem que ser requisitada e apreciada. Senhores, superada esta situação de autoria, negativa de autoria,
Vamos dizer que condenou aí, passou para o quesito seguinte. O réu absolve. O réu absolve os jurados? Não. Obrigado. Os jurados... É a idade. Mas... eu vou ficar constrangido. Me deu 10. E eu também. Os senhores, como advogado do Tribunal do Júri, cabe os senhores fazer esse tipo de segurança? Aqui não, aqui é insegurança minha. Aqui é insegurança minha. Porque falar aos senhores, eu estou falando para pessoas qualificadas. Lá não, estou falando para jurados. Lá eu tenho segurança, aqui não, que estou inseguro, por isso que acontece isso. Falar para os jurados, os senhores absolvem o réu? Eles já leram a sentença de pronúncia. O promotor já disse que ele pode absolver e condenar, e o advogado só defende. Espera aí, doutor, o senhor quer? Não vou absolver. Está me tirando? Não vou absolver. O jurado não absolve. Eu só lembro, assim, de ter um absolvido, os jurados absolveram, num caso conosco, em que um senhor deu um tirinho com uma 12 aqui assim, na sua vítima, encostou e deu aquele chumbo, como é que chama? Enxugo? Aqui. Não, mas aqui não fez nada. Só entrou os chumbinhos aqui. O problema foi aqui que arrancou tudo. E acredito, o promotor pediu absolvição. Quando o promotor pede absolvição, eu sou excelente defensor no plenário, pessoal. Acreditem. Às vezes você tem que saber também o que o promotor gostaria de ouvir. Aí ele diz assim, olha, senhor jurado, eu estou pedindo a absolvição porque... E se ele ver esse vídeo, vai ficar bravo, hein? E vai ver, porque eles veem. Eu tinha falado para ele, você vai falar exatamente isso, porque o promotor gosta disso. Sabe o que ele falou para os jurados? Senhor jurados, eu acredito no cliente do doutor, porque eu tenho certeza que o doutor não tem a capacidade, absoluta, ele não tem essa capacidade e discernimento de orientar o cliente que veio aqui e falou a verdade, essa verdade, tal. Jamais tenho certeza que esse defensor tinha capacidade de fazê-lo. Por isso eu peço absolvição, então eu acredito nele. Ótimo, né? Não. Esse não. Eu não sabia que eu tinha orientado. De jeito nenhum. Lógico que não. Eu não tenho capacidade disso. Ele falou. O promotor falou para os jurados que eu não tinha essa capacidade. Eu acredito nele. Senhores, tem que se tomar um cuidado enorme com estas teses. Está vindo lá porque o meu tempo já está esgotando. Ó, não? Efeito psicológico. Você tem que direcionar, você defensor tem que direcionar as suas teses que absolve, seja elas tantas quantas forem, condense-as, para que elas essas teses sejam julgadas neste quesito. Os jurados absolvem o réu. Antigamente, até 1988, a tese de que a mulher matava por amor, homem sempre sofreu nas mãos da mulher, e mata é por ódio, então não cabe essa tese, né? Matar por amor. Não cabia essa tese, hoje cabe. Matar por amor, cabe essa tese.
Porque não se analisa mais teses absolutórias. Não. É apenas argumentações da defesa, a defesa faz as argumentações, e daí o jurado espera, como antigamente, legítima defesa, excedeu culposamente, e a tal disseca, ou seja, tem 4, 5, 6 quesitos para sacramentar a legítima defesa. Hoje não. Hoje sequer a legítima defesa para os jurados é levada em consideração. Quando o juiz lá chega, os senhores jurados absolvem o réu, pelo que o promotor falou, pelo que os senhores têm aí nas mãos, teve nas mãos lá, o que foi, os senhores leram, por tudo que os senhores ouviram, os senhores absolvem o réu? E aí? Por isso que a defesa deva condensar todas as teses de absolvição, possíveis teses de absolvições, neste quesito, o jurado absolve o réu, porque é aí que absolve, que o jurado vai absolver ou vai analisar. Mostre para os jurados que é ali que eles terão que analisar as teses da defesa, que às vezes nós esquecemos de fazer isso. Nós nos empolguemos em falar, em mostrar e tal, etc. E não dissemos a eles que as teses que nós estamos sustentando, é ali que eles terão que analisá-las. E para eles não será submetida quais teses que eles irão apreciá-las. Os jurados absolvem o réu? Só. Depois disto são teses que condenam. Privilegiado, desclassificação, como eu já disse agora há pouco, de excesso culposo, e parari, parará, e etc, etc, etc. Senhores, o advogado no tribunal do júri, o que ele deve fazer? Primeiro conselho, se conselho fosse bom, não dava de graça, né? Nunca bate de frente com o promotor. Não brigue com o promotor. Quem já fez júri, é por isso que eu perguntei no começo, né? Olha torto pro outro, pro colega assim, ó, conversa, né? Se a gente brigar com o juiz, os jurados são juízes. Os jurados são juízes. E o promotor? O promotor não passa de um advogado como você. O promotor não deixa de ser um advogado como você. Ele é um advogado contratado pelo Estado, denominado promotor, que deveria ter muito mais cuidados com a causa da justiça do que nós em si. E não processar inocentes, não fazer injustiça, evitar toda essa situação. O advogado, ele tem que ser sensível. Sensível em todas as circunstâncias. Cutuca a cobra, o leão com a cobra. Ou cutuca. Quando o magistrado partir para cima, porque vai partir para cima, óbvio. Perdão, excelência, senhores jurados, me desculpem, mas há um equívoco, quero pedir perdão, desculpa ao magistrado. Jogue os jurados contra o magistrado. Sutil. Jogue contra o Ministério Público. Habilidade. Porque o advogado não passa de um habilidoso, um intelectual habilidoso. O advogado não tem o compromisso com a acusação, mas com a verdade, com a justiça, com o seu senso ético moral.
Não trabalhe para o crime, trabalhe assim para os direitos do criminoso. O advogado tem, a palavra do advogado é para, inclusive eu escrevi um negócio bonito lá, tá lá depois se os senhores olham, ele defende os oprimidos, os perseguidos, ele é a palavra de jeito nenhum. Os políticos, eles não vão a júri. Como seríamos nós se os políticos fossem a júri? Eu sei que nós iríamos, né? Lógico. E tudo aquilo que acontecer no plenário, seja desde o momento da entrada, da participação da oitiva das testemunhas, não busque fazer perguntas em que você não tenha a certeza da resposta. Não busque. Porque você pode tomar uma invertida aí. Não pergunte nem para a sua testemunha, para a última testemunha sua, a quinta testemunha sua de defesa. Porque ouvimos 9 testemunhas, 5 de acusação que pediram a absolvição do acusado. O idiota foi ouvir a quinta testemunha da defesa e ela enterrou o acusado, e era compadre dele. Não, eu lembro sim quando foi que ele matou, não sei o quê. Condenou. A última testemunha de defesa. Imagina. Então, imaginem os senhores, tribunal do júri é psicológica. É mais do que uma arte na sua essência. É uma arte no seu ser. Para nós, defensores. Para nós, advogados. Para os outros, é um ímpeto da maldade, de condenação. Ela falou de política. Me permitam, uma passagem aqui por este livro, acho que 140 e poucas páginas ali, 140 e poucas páginas. Esse autor diz o seguinte, que fez um júri em Serra Negra, onde um senhorzinho, um fazendeiro, bom de dinheiro, lutador, trabalhador, os políticos abeiraram a ele e pediram 800 mil. Antigamente era cruzeiros, milhões de cruzeiros, acho que era, ou reais, não fala, só fala o valor. Seriam 2 apartamentos assim de 400 mil reais, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Ganharam a política, o prefeito e o vereador, o presidente da Câmara. Olha, preciso receber. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou seja, um ano. A minha esposa foi cometida de um câncer, está lá no hospital. Preciso pagar o tratamento da minha esposa? E aí? Nada. Ah, mas um dia o ilustre representante do povo, olha, o senhor vem aqui que eu quero te pagar. Foi. Recebeu na presidência da Câmara. Está escrito lá. Tudo isso que eu estou falando é aspas, está lá. Só que eu vou pagar o senhor depois do almoço. No lugar de falar desse caso, eu poderia estar falando N outros nossos. Mas vamos continuar com este caso, é interessante, por tratar-se de políticos. O senhor vai comigo almoçar, vou levar o senhor para almoçar comigo. Terei o prazer de almoçar com o senhor. Depois do almoço eu lhe pago. Tá certo? Tá certo. Saíram, atravessaram a rua. Na calçada seguinte da praça, o senhor trouxe aquela nota promissória? Oh, sim senhor, trouxe. Eu posso vê-la? Pode. Passou para as mãos dele, ele... E o vento. A esposa no hospital, com câncer.
800 mil? E aí? Pediu para morrer ou não? Todo respeito, se alguém aqui tiver parente deste político, me perdoe. Me perdoe. Pediu para morrer. O fazendeiro sacou a arma e... óbvio. Foi pego em flagrante. 2 anos preso. Foi para a júri. E o que aconteceu? O juiz da época... desculpa, eu não ouvi. O juiz da época autorizou uma rádio transmitir ao vivo, né? O júri inteiro. Absolveram. Quando absolveu, notícia ali, no meio do plenário, que absolveu, a rádio deu que absolveu, todos os plenários e a rua aplaudiram a absolvição. O juiz demorou para dar a sentença, chamou as viaturas de reforço de Campinas para a Serra Negra. Não sei para quê. Mas humilhou os jurados. Os senhores não deviam ter feito isso. Foi a pior decisão da vida dos senhores. Os senhores tinham que ter condenado, porque esse salafrário aí matou um homem público. Um representante do Estado. Esse era o juiz. Este é os juízes que nós encontramos no dia a dia. Então nós havemos de ter a habilidade, de ter aquela sutileza, de ter aquela grandeza de inteligência para superá-los a todos. Superar as dificuldades do seu cliente, superar as próprias dificuldades que nos trazem como profissionais. É o que eu desejo a todos, aos senhores,